Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como manda dar. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma então. Uma vez mais por aqui o teu servo irmão Marcelo passando por aqui, para vou deixar essa palavra de reflexão no dia que se chama hoje. E eu posso expressar Ebenezer com gratidão, porque até então o Senhor tem nos ajudado. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vós outros que tem nos acompanhado, seguido aí, de perto, de longe, conhecido ou não conhecido. Graças a Deus pela sua vida, pela sua casa, família, ministério, vocação, chamada, eleição. Deus continue abençoando a cada um de vós outros. Eu continuo a pedir, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho de notificação na opção todas, deixando like, joia, legal, tecendo comentário, como também passando adiante. Deixa Deus te usar, ou continuar te usando, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Meu amado, veja o que diz, por exemplo, faz parte da leitura também no dia de hoje, pela qual eu acompanho aqui, cronograma, Mateus capítulo 23, versículo de número 3. A epígrafe do capítulo, escrita por Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, está assim, ó: Jesus alerta contra os líderes religiosos. Jesus alerta contra os líderes religiosos. Observe o que diz o versículo de número 3 do capítulo 23. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Ensinamento do Senhor Jesus, do Rabi Raboni, o Mestre Jesus. Ele faz algumas orientações dentro desse ensinamento do versículo 3 do capítulo 23 de Mateus. Primeiro ele pede para observar, ser atento, ser vigilante, ser prudente, observe atentamente. E além de observar, ele pede para praticar tudo que vos disserem, tudo que os líderes religiosos, ou seja lá quem for, praticar tudo que vos disserem, obviamente, se estiver dentro da palavra do Senhor. Ele pede para praticar, observar, praticar, mas também ele pede para que nem eu, nem você, venha se proceder ou andar em conformidade na procedência dos mesmos. Porque nele diz aqui, ó: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não a praticam. É aquela pessoa que diz assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era assim como muitos líderes religiosos estavam a proceder, ainda procedem nos dias odiernos, nos dias que antecedem a vinda de Cristo Jesus. Eles continuam na prática das coisas que desagradam a Deus, e até eles incentivam você a fazer o que agrada a Deus, porém eles mesmos não fazem. É tanto que Jesus disse: pode fazer, pode praticar tudo quanto eles vos ensinam aí dentro da palavra de Deus. Agora, não mande conformidade com as obras deles não, porque eles dizem e não praticam. É como diz aqui Tiago capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, é inútil, é debalde, em vão, para nada presta, tem proveito. O versículo 27 de Tiago capítulo 1. Tiago, meu irmão de Cristo, que escreve a missiva, a epístola, a carta, glória a Deus. Olha o versículo 27 do capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
É por isso que Mateus ele escreve lá no versículo de número 3, do capítulo 23, observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não vos procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, porém não praticam, são líderes religiosos. E Jesus está dizendo, através de Tiago, se alguém entre vós cuida-se religioso, nada contra a religiosidade ou a religião. Se alguém entre vós cuida-se religioso, cuida-se, mas, menino, não refreia a sua língua, está enganando a si próprio, a si mesmo, não a Deus, não a outra, e não a terceira, não a irmão, não a obreiro algum, senão a própria pessoa. Antes engana o seu coração, e a religião desse se torna em vão, inútil, debalde, não tem serventia nenhuma. Mas o próprio Tiago diz, olhe bem, a religião pura e imaculada para com Deus só tem uma, e qual é? O Deus Pai. É esta, a religião pura e imaculada, com Deus o Pai é só esta, visitar os órfãos, isso é religião, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Veja aí, quantos órfãos não passam por aperto, quantas viúvas aí não são atribuladas pelo sistema. Os órfãos são atribulados pelo sistema, sabe? E ele está dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus é só esta aqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E tem mais outra coisa, guardar-se da corrupção do mundo. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos, pois, e andai-vos, porque não será que o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandiosamente. Meu amigo, minha amiga, Jesus está dizendo através de Mateus, observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não vos procedais, não entre em conformidade com essas vidas, porque eles dizem de boas obras, de obras da palavra, mas eles não cumprem, não praticam, não vivem. Mas nem por isso eu e você pode deixar de ouvir. Ah, Marcelo, fulano de tal, ele diz, mas não vive. Ah, Marcelo, fulano de tal ensina, mas não vive. Marcelo, fulano de tal prega isso aí, mas não vive nada. E que você tem a ver com isso, eu? A não ser orar por eles. E quando poder aconselhar, se ele quiser te ouvir, aconselhar. Mas o que sai dos lábios dele, da boca dele, é a palavra? Por que não praticar? E cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós daremos conta ao nosso Deus. E cada pessoa há de dar conta. E isso no individualismo. Não vai escapar pessoa alguma ou nenhuma. Todos nós, um dia vamos prestar conta a Deus. Até porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, está escrito aí, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetrante até a divisão e penetra até a divisão de alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o versículo 13 de Hebreus capítulo 4. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não tem nada encoberto. Não tem. Não há nada, não há criatura, não há nada encoberto diante dele. Antes todas as coisas, tudo, estão desnuas ou nuas e obviamente claro, bem patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém foge de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Tiago está dizendo com muita clarividência, ei, você que quer ser religioso, não tem nada contra não, a religiosidade ou a religião. Mas se alguém entre vós cuida ser religioso e não refrear a tal da língua, está enganando o seu coração, a si próprio, a si mesmo. A religião desse que ele confessa ser é inútil,
Debalde em vão, não tem serventia, mas a religião pura e imaculada para com Deus o Pai só tem uma: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção que tem regido, na verdade, toda a humanidade. Meu amigo, dê glória a Deus e faça a vontade do Pai. Glória a Deus, dê glória a Deus e faça a vontade de Deus. É teoria com praticidade, praticidade com teoria, e um depende do outro, um sem o outro não vai. E até porque Tiago disse, né, que as obras sem fé, já sabe, né, é morta. Fé sem obra, obra sem fé, não vai adiantar. Portanto, meu querido, observe, pode observar tudo que eles praticam, mas não procedais em conformidade com as suas obras, não. Eles sempre estão relatando, estão dizendo, estão pregando, estão ensinando, e são os religiosos. Só que porém eles não estão vivendo. Mas eu vou deixar de ouvi-los? Jamais. Se eu puder aconselhar, se eles quiserem o conselho dentro da palavra de Deus, estou por aqui. Se não, também isso não é pretexto para que eu não venha ouvir. Ah, Marcelo, eu não vou ouvir, não. Porque esse cabra prega, ensina, sabe, mas ele não vive nada disso aí. Meu amigo, isso aí é ele e Deus. Isso aí é ele e Deus. O que você tem que fazer? Orar por ele. Apresentar a vida dele a Deus. Se ele vai se salvar dessas situações, isso é ele e Deus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Pode observar e pode praticar. Agora, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por que não devo proceder em conformidade com as obras deles? Porque eles sempre pregam e ensinam, mas não estão praticando. É Jesus alertando aqui contra os religiosos. Não é que Jesus era contra a religião. Não é que Jesus era contra os religiosos. Só que Jesus está mostrando aqui como deve ser religioso a religião. Tem cuidado dos órfãos? Tem ido atrás das viúvas? Tem livrado ela das suas tribulações? Você tem levantado, você tem andado? Você sabe que seu descanso não é aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 9. E portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, te glorificar também por essa oportunidade aqui em tua presença. Obrigado por todas as coisas. No nome de Jesus eu repreendo todos os males, todas as mazelas, a perturbação e o perturbador na minha vida, na minha família, na minha casa ou no meu lar, que caia por terra pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, continue comigo, conosco. Continue, Pai, a nos abençoar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além, como também, Pai, todos os quais são assim escritos nesse canal, e aqueles que momentaneamente ainda não se inscrever. Pai, glorifica o teu nome, faça os teus milagres acontecer e nos capacita a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor, que fez tanto os céus quanto a terra, o mundo e tudo quanto neles há o habitam, Senhor. Nos capacita, Pai, como diz o salmista, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, guarda a minha esposa, Pai, guarda as nossas vidas, dai-nos a cura, tanto no mundo espiritual quanto física, e salva o nosso sangue, a nossa família, a nossa parentela, os nossos, salva a nossa vizinhança, a nossa rua, o bairro em que residimos, a cidade, a região, o estado, a nação, o país, salva, Pai, meu Deus, aonde houver uma imagem e semelhança do Senhor, aonde houver uma criatura, Senhor, vivente por entre essas terras, estende as tuas mãos para salvá-los, libertá-los, curá-los, transformá-los, meu Senhor. Faça os teus milagres acontecer. Jesus, obrigado. Porque sem ti nada sou, nada posso fazer, mas é manifesto que posso todas as coisas no Senhor que tem nos fortalecido. Glorifica o teu nome uma vez mais, que todo mal desapareça na autoridade do sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus.